Irmãos, há um momento que na vida tudo parece absolutamente comum. Temos as nossas rotinas durante a semana, acordamos, tomamos o nosso banho, escovamos os dentes, saímos para o trabalho, fazemos aquilo que fazemos todos os dias no nosso trabalho, retornamos para casa, alimentamos a nossa calopsita, trocamos a água do nosso pet e parece que tudo está normal, uma vida comum, uma vida normal. Dias que começam iguais, rotinas que se repetem, responsabilidades que se acumulam dia após outro dia. E Moisés estava vivendo exatamente assim. Um homem com seus 80 anos de idade, cuidando das ovelhas do seu sogro no deserto. Longe do passado, longe do Egito, longe dos sonhos antigos. Ele provavelmente acreditava que a sua história já estava definida, que os seus dias findariam daquela forma, ele cuidando do seu rebanho no deserto. E ali ele vivia os seus dias, um dia após o outro dia, como se tudo fosse normal. Mas Deus tem uma forma peculiar de nos surpreender e de fazer de dias comuns, normais, em dias extraordinários. Deus é especialista em transformar dias comuns em encontros extraordinários. E quando Deus resolve se revelar, nada, absolutamente nada, permanece como antes, nada permanece igual. E com esse propósito em mente, Paulo escreve lá aos Tessalonicenses: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. O Êxodo, no capítulo 3, mostra que o chamado de Deus não depende de alguma fase da nossa vida ou do lugar onde estamos, nem tampouco da nossa capacidade, das nossas virtudes, mas depende única e exclusivamente do Senhor, o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece, o Deus que nos chama para perto de si. E hoje eu quero caminhar com você neste capítulo e mostrar como o mesmo Deus que chamou Moisés no passado continua chamando pessoas comuns como eu e você para missões extraordinárias. A história de Moisés, meus irmãos, diante da sarça ardente, que é o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma das cenas mais marcantes das Escrituras Sagradas. Moisés, um homem que fugiu do Egito, ele estava vivendo tranquilamente na sua rotina como um pastor a cuidar do rebanho de Jetro, o seu sogro, mas agora encontra-se inesperadamente com um Deus vivo, de maneira inusitada, através de um arbusto que queimava, mas não se consumia. E o que parecia talvez ser mais um dia comum, se torna o início de uma missão extraordinária que Deus tinha preparado para aquele servo do Senhor. Assim como Moisés, meus irmãos, muitos de nós nos subestimamos e dizemos: não sou capaz, mas o Deus que nos chama é o mesmo quem nos capacita e nos habilita para toda boa obra, e Ele é capaz de transformar os dias comuns em um chamado extraordinário para a sua vida. No contexto em que este capítulo foi escrito, nós precisamos lembrar que Israel era escravo no Egito já há alguns séculos. José fez subir seu pai, como governador do Egito, fez subir seu pai e os seus irmãos e toda a sua família, e eles então passaram a habitar no Egito, porque havia fome na terra, mas no Egito havia abundância de bens. E depois da morte de Faraó, um outro rei se levantou no Egito, e este rei não conhecia José, não conhecia e não se lembrava do que José havia feito pelo Egito, tampouco reconheceu o povo de Israel como um povo amigo e passou a escravizar o povo de Israel. Moisés nasce num contexto assim, contexto de escravidão. Só que, diferente de outros contemporâneos da sua época, Moisés teve um destino distinto.
Ele foi criado pela filha de Faraó. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele viveu no palácio do Egito. Ele cresceu conhecendo de perto, por dentro, a cultura do Egito. Mas ele não se esqueceu a que povo ele pertencia. E certa ocasião, vendo um dos seus conterrâneos judeus sendo espancado, ele se levantou e matou um egípcio, e o escondeu na areia. Só que talvez ele tenha pensado, ninguém viu, mas ele foi denunciado. Quando alguém questionou por que ele se levantava como juiz, ele também lembrou, você quer matar um de nós, como fez com aquele egípcio? Então Moisés teve um choque de realidade aos 40 anos, então ele foge com medo de que aquela fatalidade pudesse ser descoberta por Faraó e ele sofrer alguma consequência. Ele foge para o deserto, vai para o deserto de Midian, conhece a sua esposa, se casa e passa a habitar ali. E ele vive 40 anos neste deserto até ter esse encontro com Deus. O povo de Israel continuou sendo escravizado no Egito. O trabalho era intenso. A ordem era, precisamos diminuir este povo, porque quanto mais trabalho nós damos a este povo, mais esse povo se multiplica. Então Faraó autorizou um terrível controle de natalidade. Ele ordenou às parteiras hebreias que quando nascesse algum menino, esse menino fosse lançado no rio Nilo, fosse jogado no Nilo para ser morto, para morrer afogado. Se fosse menina, então seria poupado. E foi nesse contexto que nasceu aquele que seria o futuro libertador de Israel. Moisés foi lançado no rio como bebê, mas não para ser afogado, para ser salvo e ser encontrado pela filha de Faraó. E Êxodo 3 marca a transição de um Moisés fugitivo do Egito para aquele que se tornaria o libertador de Israel. Algo surpreendente acontece também neste capítulo, que é a revelação de Deus. Deus revela o seu nome divino, eu sou o que sou, ou uma tradução possível, eu serei o que serei. E ao revelar este nome, ele vai mostrar que tem uma aliança com o seu povo. Ele vai dizer, eu tenho promessas a cumprir, porque eu fiz essas promessas a Abraão, eu repeti a Isaac, eu confirmei a Jacó, e por isso eu sou o que sou, eu vou cumprir as minhas promessas. Ele mostra, através da revelação do seu nome, que ele é um Deus fiel. O que nós aprendemos com este capítulo, meus irmãos? Aprendemos que Deus chama pessoas comuns para missões extraordinárias, revelando sua santidade, seu propósito e, sobretudo, a sua presença. A primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração é que Deus se revela de forma surpreendente. Olhem para os versículos de 1 a 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Esse monte também é conhecido como Monte Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A reação de Moisés foi essa. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então nós vemos Moisés no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. Nada espiritual, nada extraordinário, apenas o seu trabalho comum do dia a dia. Mas Deus aparece às vezes onde nós menos esperamos. Ele viu uma sarça, e essa sarça, ela ardia em chamas, e era um espetáculo estranho, porque apesar de estar pegando fogo aquela sarça, ela não se consumia, ela não virava cinza, não se transformava em cinzas, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Bem, meus irmãos,
A sarça ardendo não era simplesmente um espetáculo pirotécnico. A sarça ardente era um convite para um encontro que mudaria a história de Moisés. Era um convite para se aproximar desse Deus que é fogo consumidor, mas também é Deus de graça e misericórdia. E Moisés, vendo algo incomum, uma sarça que queimava, mas não se consumia, decide se aproximar e ver o que era aquilo. Que estranha ação natural era aquilo. E quando Deus percebe que Moisés se aproxima, ele vê Moisés se aproximando, ele chama Moisés, Moisés. Meus irmãos, sempre que há uma ênfase no chamado, quando Deus chama Moisés e repete o seu nome 2 vezes, é bom prestar atenção. Foi assim com Jacó, Jacó, foi assim com Samuel, Samuel. Então, quando Deus chama o seu nome 2 vezes, é melhor você escutar. Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O que nós aprendemos com isso? Que antes de Deus enviar Moisés, ele precisava aprender aqui o que é reverência a um Deus santo. Ele precisava entender que o lugar onde Deus está é uma terra santa. Ele precisava ser confrontado com a santidade, a majestade e o poder de Deus. Ele o chama para perto, ele o chama para uma missão, mas antes revela a sua santidade e o temor que lhe é devido. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que estais é terra santa. O fato de tirar a sandália dos pés é algo que aponta para a reverência, para temor, para respeito. Às vezes chegamos na casa de algumas pessoas que têm como costume deixar o sapato do lado de fora. E se você chegar e ver um sapato do lado de fora, tenha respeito, tire o seu também. Tire o seu também. Os muçulmanos, quando eles entram na mesquita, eles tiram a sandália, os sapatos dos pés e entram descalços como uma forma de reverência à santidade de Deus. E essa é a ordem: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Meus irmãos, muitos querem fazer algo para Deus, mas poucos querem primeiro estar com Deus. Se nós olharmos para a vocação dos discípulos, lá em Marcos capítulo 3, ele vocaciona os discípulos para estarem com Ele. Jesus chama os discípulos para estar com Ele, para caminhar com Ele, para compartilhar da presença dEle. O chamado, ele não pode ser um auto-chamado, deve ser um chamado para nos aproximarmos de Deus e aí então nos submetermos como instrumentos para o agir, para que Deus possa nos usar como instrumentos nas suas mãos. O chamado de Moisés começa no fogo, em uma sarça, e ali ele tem um encontro com o Deus Santo. O chamado, portanto, meus irmãos, nasce de um encontro com Deus, não de ambições pessoais. É assim que Deus também nos chama. O Espírito Santo, ele queima dentro de nós e nos faz buscar misteriosamente a Deus. Temos sede de Deus, temos sede da Tua presença, e esse mesmo Espírito que arde em nós vai nos tornar uma nova criatura e mostrar a necessidade que nós temos de um Redentor, de um Salvador, de um Cristo que nos redime. Portanto, meus irmãos, nós vimos que esse Deus se revela e se revela de forma surpreendente. A segunda verdade desse texto é que Deus vê, ouve e conhece o sofrimento do seu povo. Acompanhem a leitura a partir do verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Prestem atenção aos verbos. Eu vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, daqueles que oprimiam o seu povo. Conheço-lhe o sofrimento. Eu vi, eu ouvi, eu conheço o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Meus irmãos, esse texto revela algo mais profundo que vai além do chamado de Moisés, a vocação de Moisés. Ela revela o motivo pelo qual Deus chama
Moisés? Qual é o propósito do chamado de Moisés? Qual é o propósito do seu chamado para pertencer à família de Deus, à família da fé cristã? Deus, meus irmãos, Ele não está inerte e nem fecha os olhos para o nosso sofrimento. Às vezes, quando estamos sofrendo, nos angustiamos, nos desesperamos, queremos até dar cabo da nossa vida e até blasfemamos contra Deus. Mas o nosso sofrimento, as nossas angústias, as nossas dores não ficam escondidas aos olhos de Deus. Deus, Ele vê a aflição do povo, Deus ouve o seu clamor e Deus conhece o seu sofrimento. Então, quando você está sofrendo por algum motivo, seja uma enfermidade física, seja a morte de um ente querido, seja uma situação financeira complicada, não pense que Deus não está vendo o seu sofrimento. Ele ouve, Ele vê, Ele conhece. Ele é um Deus que se preocupa com o seu povo. Ele é um Deus que intervém em favor do seu povo. E Ele não é então um Deus indiferente, Ele não está distante, Ele não ignora a dor do homem, porque o clamor de Israel chegou até o céu e Deus ouviu. E o texto diz que Deus desceu, o versículo diz: por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Deus toma atitude, Ele não apenas ouve e vê e conhece o sofrimento, mas Ele age em favor do seu povo. Ele desce para ver o que se passa no céu e na terra e Ele age em favor do seu povo. Então não se preocupe se Deus ainda não agiu, no tempo certo Ele vai agir. No tempo certo Deus vai descer e vai lutar pela sua causa e vai te dar vitória, como deu ao povo de Israel. E a ideia, meus irmãos, aqui é que Moisés precisava entender que o que motivou o seu chamado foi algo que está no coração de Deus, que é a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia e a sua benevolência. A missão de Moisés nasce da compaixão divina. Ele viu o povo sofrendo e ele disse: eu preciso levantar alguém para livrar o meu povo, para tirar o sofrimento deste povo que está sendo escravizado no Egito. Moisés não é chamado porque é forte, porque é eloquente ou porque é influente. Ele é chamado porque Deus ama o seu povo. Ele é chamado porque Deus se preocupa com o sofrimento do seu povo. Ele é chamado porque Deus desce para resolver o problema do seu povo. Ele, portanto, vocaciona Moisés para ser um instrumento importante para o cumprimento dos seus decretos, para o cumprimento dos seus propósitos. E nós precisamos entender também o nosso chamado. Meus irmãos, Deus não nos chama porque nós somos bons, porque há algo bom inerente em nós, não. Deus nos chama porque Ele tem uma missão. E geralmente essa missão é motivada pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça para os seus escolhidos, para o seu povo. Portanto, a missão nasce da compaixão de Deus do seu povo, que não é indiferente à dor humana. Assim também, meus irmãos, é a missão da igreja. Ela não nasce de estratégias, mas de um coração voltado para Deus. Deus nos envia como igreja porque Ele ama as pessoas, porque Ele tem propósito na vida daqueles que ainda estão no mundo e que precisam ouvir a voz do Evangelho, porque Ele chama aqueles que estão perdidos para que conheçam a luz, e você como igreja deve ser um instrumento nas mãos do Redentor para mostrar e apontar o caminho dessa luz, que é a salvação em Cristo Jesus. Ele vê a dor da nossa geração, Ele ouve o clamor das famílias, Ele conhece o sofrimento dos que estão perdidos e Ele nos chama para ser instrumentos de libertação. E a igreja faz isso, porque a igreja é portadora de uma mensagem, e essa mensagem é a mensagem do Evangelho. Essa mensagem, meus irmãos, é a mensagem que transforma a vida das pessoas. Essa mensagem é a mensagem que liberta as pessoas da escravidão do pecado. Essa mensagem é a mensagem que torna um pecador um filho de Deus. Essa mensagem é a mensagem que garante vida eterna àqueles que estão nas trevas. E você é portador dessa mensagem. Você é um instrumento de Deus para levar o amor de Deus aos que estão perdidos, porque Deus não é indiferente à dor humana. Ele vê a nossa aflição, Ele ouve o clamor, Ele conhece o sofrimento. E a missão nasce
de um coração compassivo, de um Deus amoroso, de um Deus que olha para o sofrimento do seu povo e desce para agir em favor deste povo. Portanto, Moisés é chamado sim, porque Deus ama o seu povo e desejava libertá-lo da escravidão do Egito. A missão da igreja, portanto, meus irmãos, tal como a missão de Moisés, nasce da compaixão divina, não apenas pela necessidade que nós temos de um Redentor, mas sim pelo fato de que somos chamados para sermos instrumentos da compaixão, canal da compaixão, da graça e das misericórdias divinas. A terceira verdade que eu destaco nesse texto, meus irmãos, é que quando Deus chama, Ele nos envia com um propósito. Ele nos envia com um propósito. Esse propósito é revelado no versículo 10, a partir do versículo 10, que diz assim: vem agora. O chamado é urgente. O chamado à salvação não é para você pensar amanhã ou depois. O chamado é urgente, agora. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Este monte Horebe, meus irmãos, é o mesmo monte Sinai em que Moisés sobe para receber as tábuas dos 10 mandamentos, em que ele fica ali durante 40 dias na presença do Senhor em jejum, ouvindo e sendo instruído pelo Senhor. É o mesmo monte, e este seria o sinal: você vai libertar o meu povo e você vai voltar para esse mesmo monte onde a sarça ardeu e não se consumiu, e terá mais um encontro pessoal comigo. Essa é a promessa de Deus. O chamado, portanto, ele é urgente. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Vem agora, imediatamente. Mas assim como nós, Moisés, ele dá uma titubeada ali. Ele vai questionar Deus: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó? Meus irmãos, essa é uma pergunta sincera de todo aquele que é chamado para uma missão importante da parte de Deus. Quem somos nós? E a pergunta que nos vem é diante da nossa condição: eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz de desempenhar essa missão, essa função. Mas Deus, Ele não vai acariciar o âmago de Moisés. Ele não vai dizer: não, você é capaz sim, né? Você tem valor, né? Você é forte, você é sábio. Então, Ele não vai enaltecer ali as qualidades de Moisés, não. Sabe o que Ele vai dizer? Eu serei contigo. Eu serei contigo. Quando Moisés diz: quem sou eu? Deus afirma: eu serei contigo. Sabe o que significa, meus irmãos? Significa que é a presença de Deus conosco que garante o sucesso da missão. A nossa vocação será uma trajetória de glória, porque Deus está conosco. O poder está nele, não em nós. O poder está em Deus e não em Moisés. A segurança do chamado não está em nossas virtudes, em nossas capacidades, mas sim no fato de que Deus está conosco, de que a presença de Deus é real. Eu serei contigo. Há um ditado no meio gospel que diz: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E é justamente isso. Quem é Moisés? Ninguém. Moisés de fato é ninguém. Moisés é alguém que Deus simplesmente poupou a vida de um afogamento, mas que tinha uma missão especial. Agora, a missão de Moisés foi concluída com sucesso, porque Deus estava com ele. Ele disse: eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo. Este é o sinal, a minha presença. Talvez você se sinta como Moisés, inadequado, limitado, inseguro, mas lembre-se, Deus não está perguntando se você é capaz, Ele está perguntando se você está disposto a dizer sim à missão que Ele tem preparado para a sua vida, a missão que Ele tem reservado para você. A presença dEle é suficiente para transformar um pastor de ovelhas em um libertador de uma poderosa e numerosa nação, a nação de Israel. De pastor para libertador de um povo
quando ele aceita o chamado e vai na confiança, na garantia da presença de Deus. O quarto ponto desse sermão, meus irmãos, é que Deus revela o seu nome, e ao revelar o seu nome, ele revela também a sua fidelidade. Atentem para os versículos 13 a 15. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Moisés parece que começa a arrumar desculpas aqui para não ir nessa missão. Primeiro ele questiona, quem sou eu para ir a Faraó? E depois ele vai colocar uma série de empecilhos, mas se me perguntarem, né, e se? Nós somos assim também, colocamos empecilhos para nos desviarmos da missão que Deus tem para nós, para sairmos pela tangente de fininho, para não sermos vistos, para não nos envolvermos com a obra do Senhor, e levantamos vários obstáculos. Mas se, e a pergunta dele foi, e se me perguntarem quem me enviou, o que eu vou responder? Talvez Moisés ainda não conhecesse o nome do Deus de Israel, e Deus então vai se revelar e vai dizer, quando você chegar e perguntarem isso, você vai dizer, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. A construção gramatical da Bíblia hebraica, meus irmãos, é uma construção diferente do português. No português nós temos o tempo, passado, presente e futuro. No hebraico não. Você tem apenas a ação verbal sendo descrita e a intensidade com que ela é descrita. E você entende se a ação aconteceu no passado, presente ou futuro através do contexto. Então a tradução aqui pode ser eu sou o que sou, mas pode ser também eu serei o que serei, ou eu fui o que fui. A ideia é que Deus, Ele é o eu sou. Depois ele resume, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele se apropria deste título, lá em Mateus capítulo 8, quando ele é questionado pelos escribas e fariseus, em relação a Abraão, e ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou o que sou. Meus irmãos, o modo como Deus se revela aqui a Moisés, demonstra e aponta para alguns atributos de Deus. Primeiro deles, Deus é eterno, Ele não tem princípio, Ele não tem fim, Ele sempre foi, Ele é atemporal, Ele é um Deus eterno. Isso é muito difícil para nós compreendermos, porque nós temos o início, o dia do nosso nascimento, o dia da nossa concepção, mas Deus, Ele não está fadado aos limites do tempo. Ele é aquele que criou o tempo. Quando Ele criou o mundo, Ele disse, haja luz, houve tarde e manhã o primeiro dia, Ele criou o tempo. A partir daí o tempo começou a ser contado, mas Ele é antes do tempo. Quando nada existia, apenas sombra e escuridão, Ele já era Deus. E Ele diz, eu sou o que sou, aponta, portanto, para a eternidade de Deus. Aponta também para a verdade de que Deus é autoexistente. Ele não depende de nada e nem de ninguém para existir. Ele é Deus, Ele é um Deus autoexistente, Ele tem a sua existência em si mesmo. Todas as coisas que existem a partir de Deus, Ele é o Criador. É mais fácil você acreditar que Deus é o Criador de todas as coisas, do que numa teoria de uma explosão que gerou vidas tão significativas e cheias de detalhes como a que nós temos no nosso planeta Terra. Ele é o Deus autoexistente, mas aponta também para a realidade de um atributo de Deus que mostra que Ele é um Deus imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E Ele é o Deus
fiel às suas promessas, porque quando ele revela eu sou o que sou, ele também vai dizer, eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então quando Deus se revela como eu sou, ele está apontando também para a sua fidelidade. Ele é o Deus que cumpre a sua palavra. No mundo, meus irmãos, como nós estamos vivendo, onde a palavra já não tem mais valor, as pessoas fazem um contrato e quebram, as pessoas fazem promessas e quebram, as pessoas dizem que vão fazer, mas não fazem, ou dizem que não vão fazer e fazem. Em um mundo assim, fica difícil confiar no outro, fica difícil dar crédito às palavras do outro. Antigamente não, quando você firmava um propósito e apertava a mão, aquilo era um sinal de confirmação, de palavra, e aquilo servia mais que um contrato, era a sua palavra, era a sua palavra. Mas hoje nós não podemos mais confiar, porque as pessoas estão cada vez pior em assumir os seus compromissos. Mas quando diz eu sou o que sou, eu sou o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, ele está dizendo, eu sou o Deus que fiz promessas a Abraão, e agora eu te chamo para cumprir as minhas promessas, para libertar o meu povo e dar esta terra que mana leite e mel, essa terra que foi prometida à descendência de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó peregrinaram na Terra Santa sem tomar posse dela. Eles nunca foram donos daquela terra, mas eles já se apropriaram da promessa, e nós vemos que Abraão creu, isso lhe foi imputado para justiça. E agora Deus, revelando o seu nome a Moisés, dizendo que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele diz, eu sou o Deus que cumpre a palavra, eu sou um Deus que cumpre as promessas, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó. O Deus que chama Moisés é o mesmo que fez as promessas aos patriarcas, ele não muda, ele cumpre o que promete, ele é o Deus da aliança. Goldingay faz um comentário oportuno, ele diz, Moisés pergunta o nome de Deus, e Yahvé responde fornecendo não um rótulo, mas uma teologia. Ou seja, Deus sempre estará disponível ao seu povo, mesmo no Egito distante, quando a sua divina presença é questionada e imperceptível, ele sempre será aquilo que o seu povo necessita que ele seja, a qualquer hora e em qualquer lugar. Se necessitam de um libertador, ali estará Yahvé. Se precisam de graça, misericórdia e perdão, ali estará Yahvé. Se precisam de exortação e disciplina, ali estará Yahvé, ou o Senhor. Se precisam de um guia, ali está Yahvé, pois Deus é um Deus que se revela como eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Deus é Deus. Nós cantamos isso. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir e se fechar, Ele continua sendo Deus. E cantamos isso também no hino seguinte: descansarei, pois sei que és Deus. Ele é Senhor, Ele é o que é, e Ele é aquele que se faz presente quando necessitamos dEle, quando precisamos de um Deus que se compadece de nós, como aconteceu aqui. A autoridade da nossa missão, portanto, meus irmãos, não vem de nós, mas o Deus que nos envia para que possamos obedecê-lo e sermos um instrumento em suas mãos. E quando você estiver em uma missão, lembre-se, você não está em uma missão em seu próprio nome, mas em um nome do eu sou, em um nome de Jesus que se revela no Novo Testamento como o eu sou. A quinta verdade, meus irmãos, que eu destaco nesse texto, é que o mesmo Deus que envia é aquele que garante o sucesso da missão. E aqui eu quero que você atente para os versículos finais deste capítulo, para a ação de Deus nos verbos em destaque. Olhem só, ele chama e diz, vai, ajunta, versículo 16, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. A ação sempre é de Deus. Eu vos visitei e eu vi o que estão fazendo com vocês no Egito. Portanto, disse o Senhor, far-vos-ei subir da aflição do Egito. Quem é o agente da ação aqui? É Deus.
É Deus que fará esse povo subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E depois ele diz no versículo 18, e garante que eles ouvirão a voz de Moisés. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminhos de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor. Meus irmãos, o sucesso da missão não está em nossa capacidade de fazer algo, mas sim no fato de que aquele que nos chamou é fiel para cumprir os seus propósitos. É Deus quem age, Ele age em nós e através de nós, mas o sucesso está nele, a ação é dele. Vejam, é Deus o agente da ação, Ele visita, Ele vê o que tem sido feito no Egito, Ele é quem faz subir da aflição do Egito, Ele é quem garante que Moisés será ouvido, eles ouvirão a sua voz. Depois ele continua: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Sabemos que Faraó não ouviu a primeira vez que Moisés clamou pela libertação do seu povo. Pelo contrário, foi necessário 10 pragas como juízos de Deus sobre aquela nação, para que ele pudesse então libertar. E ainda assim libertou, mas depois mandou um exército atrás daquele povo para matá-lo, porque se arrependeu de ter libertado. Isso garante, meus irmãos, significa que na missão, no chamado, na vocação cristã, e quando eu falo de chamado, eu não estou dizendo apenas que você é chamado para ser um ministro, para ser um oficial da igreja. Não é esse chamado especial que eu estou dizendo, mas é o chamado à salvação, é o chamado para ser um crente no Senhor, para ser filho de Deus, servo de Deus. Nesse chamado, esse chamado ao qual Deus tem dado aos seus filhos, é um chamado, meus irmãos, que não é sem dificuldade. E Deus diz assim a Moisés: olha, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Então ele já prepara Moisés: olha, você vai, mas não vai ser uma missão fácil, Moisés, porque Faraó não vai deixar o povo sair assim tão facilmente, a não ser que ele experimente a mão forte do Senhor. A mão forte significa que no nosso chamado, a vocação cristã, nós teremos aflições. E Cristo diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Entretanto, esse mesmo Deus que permite o sofrimento no chamado, é o mesmo Deus que age em favor do seu povo. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois de muitos prodígios, sinais, dificuldades, aí sim, ele vos deixará ir. Mas ele promete também graça a este povo: eu darei mercê, graça a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata, joias de ouro, vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. Eles saem do Egito não de mãos vazias, eles são pagos pelo trabalho duro que fizeram, durante todo aquele século. E a quantidade de ouro e prata que eles conseguiram angariar dos egípcios é tão grande, e é impressionante o número, porque quando você vê a ordem para a construção do tabernáculo de Deus lá no deserto, o número de prata, de ouro, de metais preciosos, de tecidos finos, de pedras preciosas é impressionante. Deus não deixa o seu povo sair de mãos vazias, mas Ele age com graça e misericórdia e abençoa aquele povo que sofreu durante séculos como escravos no Egito. Portanto, meus irmãos, o Deus que chamou Moisés continua ainda chamando pessoas comuns. Ele usa pastores de ovelhas, trabalhadores, estudantes, pais, mães, filhos, para um chamado extraordinário de sermos servos do Senhor, de trabalharmos na obra do Senhor. Mas a santidade de Deus exige reverência. Antes de servirmos a Deus, precisamos ser transformados. Precisamos ter um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, para que o fogo do Espírito Santo nos purifique dos nossos pecados, aplicando a justiça de Cristo em nós. Meus irmãos, não se preocupe, às vezes você pode dizer: quem sou eu para fazer a missão de Deus? Mas Deus conhece as nossas limitações,
E esse Deus que nos chama é o mesmo Deus que supre cada uma das nossas necessidades, nos capacita para agirmos em favor e em nome do Senhor. A missão, meus irmãos, de fato é maior do que nós. Você não vai dar conta sozinho. E nem pense que você dará conta sozinho da missão que Deus colocou como responsabilidade em suas mãos para fazer. Porque se você pensar que o zelo ou a garantia do sucesso dessa missão está em suas mãos, você vai fraquejar no primeiro instante. A força está no Senhor. É aquele que nos envia, que garante o sucesso da nossa missão. E o nome de Deus é a nossa segurança. Moisés foi, mas ele não foi em seu nome, ele não foi em nome de Abraão, ele não foi em nome de Jacó, ele não foi em nome de José, o grande governador do Egito. Ele foi no nome do Eu Sou. O Eu Sou me enviou, e esse é o sucesso da nossa missão. Deus ainda continua chamando pessoas comuns para fazer parte dos seus discípulos, para compor a igreja de Cristo. Nós lemos em Coríntios que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir e reduzir a nada aquelas que são alguma coisa neste mundo. Então, se você acha que você é insignificante, que você é indigno, que você não é capaz de fazer a obra para o qual Deus tem chamado, você está no caminho certo, você não é mesmo. Porque Deus gosta de trabalhar com pessoas assim, os mais improváveis, aqueles que são aos olhos dos homens os mais incapazes, e é esses que Deus chama e revela o seu poder, para que a glória não esteja no homem, sim no Deus, que chama, vocaciona, sustenta, liberta e fortalece e garante o sucesso da missão. Meus irmãos, Deus não é indiferente ao sofrimento do povo. Ele vê a dor do mundo e nos envia como resposta. Ele conhece as nossas limitações, mas promete: eu serei contigo. Não estamos sós. Cristo mesmo prometeu aos seus discípulos: vocês vão e serão minhas testemunhas, e vão pregar o meu nome, vão batizar e vão fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu serei contigo. Nós precisamos ter isso em mente, não estamos sós. Deus está conosco. Talvez Deus esteja acendendo uma sarça ardente na sua vida, algo que chama a sua atenção, algo que desperta o seu coração. Talvez Ele esteja dizendo: eu tenho um chamado, uma missão para você. E qual será a sua resposta? Meus irmãos, a chamada à salvação, ela exige urgência. Deus chama: vem agora, vem agora. Até quando vamos relutar contra o chamado de Deus para a nossa vida? Não existe vida com Cristo sem um propósito, sem uma missão. Se você foi salvo por Cristo, Ele tem uma missão para a sua vida. Existe uma música do grupo Logos, uma música antiga, que mostra a graça e o amor de Deus, aquele que nos chama à salvação. Essa música diz assim a sua letra: você pode estar sorrindo agora, mas quem sabe amanhã vai chorar. Mas eu sei que você sabe a dor de viver todo o tempo sem ter com quem contar. Quem sabe até vai querer disfarçar todo este nada que existe em você. E assim somos nós sem Deus. O nada que existe em nós. Não fuja mais. Tente enfrentar, olhe para Deus. Deus tem tanto amor para dar, tanta paz. Deus sempre estende a mão. Quer ser amigo, Deus quer ajudar. Destranque a porta do seu coração e entregue a Deus a direção do seu viver. Destranque a porta do seu coração e entregue a Deus a direção do seu viver. Cristo continua vocacionando discípulos para a sua missão. O que nós precisamos fazer é sermos sensíveis ao chamado, ao convite de Cristo. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus quer se aproximar de nós. Abramos a porta para que Cristo entre, mude a nossa vida, transforme a nossa história. Moisés começou aquele dia como um pastor de ovelhas, mas terminou como um homem com um chamado especial por Deus. Tudo mudou porque ele se aproximou da sarça. Tudo mudou porque ele ouviu a voz de Deus e porque ele disse: eis-me aqui.
O Deus que chamou Moisés continua chamando hoje. Ele continua vendo, ouvindo e conhecendo o seu povo. E Ele continua enviando. Ele continua dizendo: eu serei contigo. A pergunta, irmãos, é: você está disposto a tirar as sandálias, se aproximar da presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim? Que Deus nos ajude a ouvir esse chamado e nos colocar à disposição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém.